Olá, João, tudo bom? Vou esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho para a gente apresentar a nossa live de hoje. Botar um comentário aqui também sobre o que a gente vai falar. Oi, Ayrton, oi, Thaís. Sejam bem-vindos. Olá, Wesley. Tô acrescentando aqui nosso comentário. Oi, Silvia, Laura. Sejam bem-vindos. Tô clicando aqui, fixar comentário. O público tá chegando, o pessoal tá começando. Já temos 20 pessoas. Espera mais um minutinho. Hoje a gente vai falar com duas pessoas muito importantes, um assunto super necessário, não só para os dias de hoje, mas principalmente para a nossa profissão enquanto produtores, que é a nossa saúde mental, né? Eu tô aqui hoje representando o Salve Produção, é uma honra estar aqui, poder conversar com vocês um pouquinho e a gente falar numa coisa tão necessária que é a saúde mental dos produtores. O Salve Produção surgiu no início dessa pandemia como uma necessidade da gente se unir e colaborar com outros produtores. É uma classe que se viu carente de apoio e a gente se uniu. A gente já conseguiu arrecadar mais de 500 doações e ajudar mais de 200 famílias com água, com cesta básica e com valor em dinheiro. É muito importante que vocês estejam aqui, que vocês possam compartilhar, que vocês possam comentar e falar da nossa campanha, falar desse coletivo. E que a gente continue ajudando outras pessoas, né? Que fazem tantas pessoas se divertirem e que proporcionam entretenimento, cultura, muitas coisas importantes para a sociedade em si, que são os produtores. Então hoje a gente vai falar, vai bater esse papo aqui, é super importante. Eu vou chamar primeiro o João, que é médico e ele tá fazendo uma pós em psiquiatria na UFRJ, mas ele fala sobre medicina do estilo de vida. Então eu vou convidar aqui para entrar o João Migovski. Esse é um papo, ele vai poder nos ajudar um pouquinho a gente entender como é que funciona, né, a nossa saúde mental, quais os recursos que a gente pode... Oi, João! Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Bem-vindo, a gente está muito feliz com você aqui, para a gente poder falar um pouquinho, né, dessa nossa realidade. Todo mundo que vive nesse meio sabe, a gente já conversou com você um pouquinho também, da rotina exaustiva que cabe a um produtor, as horas de trabalho, a pressão. E eu vim hoje para a gente conversar um pouquinho, para entender como é que a gente pode ajudar a nossa classe, cuidando além da saúde física, da saúde mental, né? Se você quiser se apresentar, só para a gente deixar claro aqui para os nossos espectadores da audiodescrição, eu sou branca, tenho 1,70, relativamente alto, olhos verdes, cabelo loiro escuro, estou vestindo uma blusa branca e um kimono vermelho listrado com branco. Meu nome é João Migovski, como você falou, eu sou médico, vou descrever aqui a roupa que eu tô vestindo, sou branco também, tenho olhos verdes, estou com uma camisa polo azul. Tenho 1,75 de altura, então não sou tão alto assim, mas tá bom, dá pro gasto. E como você falou, eu trabalho com a medicina do estilo de vida, que é uma área relativamente nova da medicina, inclusive aqui ainda não é reconhecida como uma especialidade, então eu não posso dizer que eu sou médico do estilo de vida, mas lá nos Estados Unidos ela já é, inclusive já tem residência, pós-graduação e tudo bem regulamentado. E o principal objetivo dessa área, que eu não vou poder dizer especialidade, é tratar e prevenir doenças a partir de mudança no comportamento, nos seus hábitos. E ela se baseia em 6 pilares principais: alimentação, sono, atividade física, relacionamentos, que é o convívio social, o gerenciamento do estresse e a redução de álcool, tabaco e outras drogas. E há pouco tempo também eu propus um 7º pilar, que é o pilar da autoestima e do amor próprio, que para mim
é tão importante quanto esses outros 6, porque se você não tiver, se você não se amar, nada do que você fizer vai funcionar para você se sentir bem física e mentalmente. Exatamente, exatamente. Muito importante a gente lembrar disso também, né? E a gente hoje traz você aqui para nos contar um pouquinho dessa sua trajetória, o que que a gente pode fazer, assim. A gente tem alguns colegas e muitas pessoas da área de produção que acaba sofrendo com alguns transtornos, né? Como a depressão, como o burnout. Não sei se você pode falar para a gente um pouquinho sobre esses sintomas, o que que é, como a gente pode identificar, o que que a gente pode fazer. Uhum, com certeza. Vou falar primeiro da depressão, porque os sinais e sintomas da depressão são muito parecidos com os sinais e sintomas também do burnout. São duas doenças muito parecidas. E a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a depressão é que ela é uma doença. Da mesma forma que a gripe, da mesma forma que a pressão alta, que a diabetes, a depressão é uma doença. Acaba que a gente tem muito tabu ainda em relação aos problemas de saúde mental, e isso faz com que as pessoas neguem que tem esse problema. E uma vez negando, elas deixam de procurar ajuda quando é necessário. Então, a primeira coisa, a gente tem que definir a depressão como um transtorno depressivo, como uma doença mesmo, e não como frescura, ou vejo muita gente dizendo que é falta de Deus, que é falta do que fazer, e definitivamente não é. É uma doença séria, muito séria, que tem graves consequências caso não seja tratada da forma correta. E o primeiro, antes da gente falar quais são os principais sinais e sintomas, é legal a gente entender como que a depressão afeta e quem ela afeta. Então, é interessante a gente ressaltar que mulheres estão sob o risco 2 vezes maior de ter depressão que os homens. E a depressão, hoje em dia, é um dos principais fatores de presenteísmo e absenteísmo. Absenteísmo é quando a pessoa falta ao trabalho e presenteísmo é quando a pessoa vai ao trabalho, mas não tem condições de estar lá. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas convivem com o problema atualmente. E todo mundo está sob risco da depressão. Aqui na live tem 36 pessoas. Agora, dessas 36, 18%, quanto que é 18% de 36? 5? 5? 10%, 3, 4, Tá. 40. Agora tem 40, a gente tem 40. 40. Tá, então 20% de 40, 10. Então eu vou botar aqui, das 40 pessoas, 10 vão ter depressão em algum momento da vida. Então é um problema muito grave e que muita gente vai passar por isso em alguma fase da vida. E por isso é importante a gente prevenir. Eu vou falar um pouco sobre a depressão, sobre a prevenção depois. E quais são os principais sinais e sintomas? Em primeiro lugar é a tristeza. E depois é a perda do interesse ou prazer em fazer atividades que você antes gostava. Aí você vai me falar que você está triste e que você gostava de pedalar na praia e agora você não tem mais ânimo para isso. Mas só isso não é o suficiente para a gente dizer que a pessoa tem depressão. Tem que estar acompanhada de outros achados. Por exemplo, alteração do sono. A pessoa pode dormir muito ou pode dormir pouco. Alteração no apetite, pode comer muito ou comer pouco. E aí tem perda da energia, dificuldade de concentração, sentimento de cansaço. A pessoa também pode ter um sentimento de culpa, de inutilidade e, por último, e mais grave, que são os pensamentos suicidas. Uma pessoa com depressão tem 20 vezes mais chance de se matar, de cometer o suicídio, do que uma pessoa sem depressão. E a depressão também é a principal causa de suicídio no ano, todos os anos, no mundo inteiro. São cometidos 1 milhão de suicídios e pelo menos metade desses são cometidos durante um episódio depressivo. Então aí a gente vê mais um motivo para a gente falar sobre esse problema, para a gente prevenir esse problema e também tratar. E eu falei da tristeza, e é sempre bom a gente diferenciar a depressão da tristeza. Porque a depressão, além de você ter que apresentar uma gama desses sinais e sintomas, ela também tem que estar presente por pelo menos 2 semanas. Então, digamos que aconteceu alguma coisa, você foi demitido do seu trabalho. Ou então, vamos pegar aqui um exemplo. Vocês, produtores, muita gente, obviamente, que você tem um estressor social, que é um fator de risco para a depressão, você vai ficar chateado. Tudo bem, perfeitamente compreensível você ficar chateado num momento como esse. Agora, se você ficar triste, se você perder... E agora que a gente já falou um sentimento normal e uma doença, falar um pouco sobre a prevenção. A principal forma de prevenir a depressão é você tendo um estilo de vida saudável. E aí é você agindo naqueles 6, 7 pilares
que eu falei antes. Porque a alimentação tem tudo a ver com a forma como você se sente. O que você come está diretamente relacionado à forma como você se sente. A atividade física é extremamente importante, inclusive é uma das formas. E também o sono, muito importante também, porque ele está relacionado tanto o sono, ele pode ser tanto causa da depressão, como também consequência. Então, a gente agindo nos 6 pilares, e também no gerenciamento do estresse, que é muito importante, a gente agindo nesses 6 pilares, a gente aumenta muito as chances de não ter a doença, a gente diminui o risco bastante de desenvolver esse problema. Tá travando aqui para mim. Agora voltou. Voltou? Voltou. Para mim, você que Você tá falou. gravando, então eu não sei se o pessoal pode comentar aí como é que tá a conexão para eles, quem que tá travando. Mas vamos continuar, vamos seguir, João. Tá. É muito interessante ouvir você falar sobre isso, porque a gente precisa observar, né? Às vezes a gente tem uma pessoa ao lado que está passando por um período de depressão, a gente mesmo está passando por alguns sintomas, aí acha que é cansaço, acha que é fadiga, começa a não ter mais vontade de fazer certas coisas, o corpo começa a reagir muito também, e a gente precisa muito cuidar da saúde mental, né? Hoje em dia, principalmente. Cortou aqui. A gente Agora voltou. voltou? Voltou. Você Não, falou que a gente precisa cuidar da saúde mental. isso, e é importante a gente falar sobre isso. Quando a gente estava divulgando essa live, todo mundo agradecendo, porque é interessante a gente saber reconhecer no outro, reconhecer na gente e ver o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer reconhecendo esses sintomas. Uhum. E é interessante também, porque a partir do momento que você conhece o problema, é a primeira ferramenta que você tem para evitar que esse problema aconteça. E assim que você identificar os sintomas, é interessante você procurar ajuda logo, ou então procurar algo que te faça melhorar. Eu vou dar o meu exemplo. Cerca de 2 anos atrás, eu tive uma desilusão amorosa, e quem já teve sabe que isso não é legal, e eu tive vários sintomas depressivos. Eu fiquei sem comer, eu fiquei dormindo mal, eu ficava irritado o dia inteiro. E aí, felizmente, eu consegui agir rápido e impedir com que esse problema se tornasse muito maior. Porque quando você intervém ali no momento inicial, isso acontece com qualquer doença. O seu prognóstico, que é as suas chances futuras, melhoram muito. Isso a gente vê com câncer, vê com a Covid, qualquer doença que você inicia, que você atua bem no começo, você melhora muito as chances de ter um desfecho favorável. Fala. Tá sem som para mim. Bacana. Tá sem som. Agora voltou. Uma das perguntas que nos foram enviadas foi a Janaína. Uhum. Ela perguntou: o estresse pode causar doenças? Então, tô ouvindo. O estresse, tô ouvindo. O estresse, ele tá bastante relacionado aos transtornos de ansiedade. Voltou. O estresse, ele tá bastante. Oi? O estresse, ele tá bastante relacionado. Tá me ouvindo? Tô, mais ou menos. Às vezes ouço, às vezes não, mas é do estresse, não é? Transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada, transtorno de pânico. E também em determinados momentos ele é benéfico. Por exemplo, se você encontra um leão na rua, o estresse vai fazer com que o seu corpo reaja melhor a esse estímulo, mas se você ficar estressado por tudo, pelo trânsito, pelo horário,
pela falta de trabalho, por situações que não são situações de luta ou fuga, de vida ou morte, isso vai despejando uma quantidade imensa de substâncias que em excesso são tóxicas para o seu corpo e isso vai aumentando muito o risco dessas doenças que eu acabei de falar. Bacana, entendi. É bom a gente, essa foi uma das perguntas mais gerais, assim, né, da gente entender, porque justamente a profissão dos produtores, a gente acaba lidando com muito estresse. E a outra síndrome que você falou, além da depressão, que a gente pode abordar, o que você tem para me dizer, assim? Que é a síndrome de burnout. É, porque eu acredito mais burnout, entender o que é o problema. O burnout é elevada a carga. Lá no começo ele observado em profissionais da saúde que trabalhavam muito, lidavam muito com estresse, principalmente nos hospitais, mas aí ao longo da missão foi se alastrando e aí também outras profissões elevado, um estresse absurdo, causando diversos sinais e sintomas muito parecidos com a depressão. Mas, como eu falei, a principal característica da síndrome de burnout é ela tá diretamente relacionada ao trabalho. Não tem como você estar em burnout com o seu esposo ou com a sua esposa ou com a sua faculdade. Não, por definição, ela está relacionada ao emprego, à sua atividade laborativa. E como eu falei, é muito parecido com a depressão, os sinais e sintomas são os mesmos. Uma coisa que é legal a gente falar do burnout é que a prevenção também é feita da mesma forma que da depressão, que é um estilo de vida saudável. Então, você não beber, você não tentar minimizar os seus sintomas com uma muleta, como é o álcool, drogas, isso te ajuda bastante. Saudável de também muito. Isso que os americanos falam muito, que é o job crafting, que nada mais é do que ressignificar o trabalho. É você dar um propósito ao seu trabalho. E propósito é diferente de objetivo, porque propósito é aquilo que te faz levantar todos os dias da cama, aquilo que te motiva a acordar e agir. E para produtor, uma forma que eu pensei aqui, vocês são muito mais criativos que eu, porque eu sou médico, vocês são produtores, mas uma forma que eu pensei de ressignificar o trabalho, caso alguém não tenha se atentado a isso, é porque vocês têm uma é muito importante, porque vocês lidam com o lazer, vocês lidam com o entretenimento, e isso é essencial, tanto para a saúde física, tanto para a saúde mental. Então, se você deixar de lado a ideia, eu trabalho só para ganhar dinheiro, e trocar essa ideia, eu trabalho o meu propósito é fazer com que as pessoas se divirtam, que elas tenham vai te dar muito mais prazer e vai diminuir muito a chance. A Glaucia falou aqui, job crafting. Essa é o termo que eles usam, mas nada mais é do que ressignificar o trabalho. Essa é a melhor tradução que eu encontrei. Uma pergunta, ou também que o AVC, o aneurisma, pode ser pelo estresse. Pode, inclusive, um momento de muito estresse, em que há uma elevação muito grande da Oi, pressão arterial, pode ser um fator que deflagra o AVC, o derrame. Agora você voltou. Você estava me agora eu ouvindo? voltei. Estou vendo. A saúde mental da internet está um pouco abalada com esse nosso caso.
Acho que ela tá em burnout essa internet, né? Tá me ouvindo em tempo real? João, quero te agradecer Oi, muito. Agora a gente vai bater obrigado. um papo com a Laura Mariante. Que a gente possa ter Uhum. juntos é muito necessário. Não tá ouvindo nada. Agora eu tô. Oi? Valeu, pessoal. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Tivemos alguns problemas técnicos, mas espero que Que a gente a possa mensagem conversar em outros principal. momentos. Obrigada. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Até a próxima. Aguardo o convite de vocês. Um beijo. Oi, gente. Agora eu tô aqui na 3G de novo. Quer dizer, não tem ninguém que tá aqui falando comigo, só tá eu online. Gente, vamos tentar voltar para esse papo tão necessário. Vou esperar um feedback de vocês, como é que tá a internet. Vou deixar aqui salvo o nosso... O bom é que a gente vai fazer em duas partes, né? Um pouquinho com o João e agora a gente entra com a Laura. Olá, olá, todo mundo de volta. Esse assunto é muito necessário. Chegou a cair a internet, travar várias vezes. A gente vai ter que fazer outras conversas sobre esse assunto. Vou fixar aqui o nosso comentário. E já já vou chamar a Laura Mariante para bater um papo com a gente. Ela é psicoterapeuta corporal. Eu acho que também tem uma outra parte para nos agregar sobre esse assunto. Laura, tá por aí já? Para eu chamar você? Laura. Vou chamar ela aqui. Oi, gente, entrando de volta. Oi, Laura, vou te chamar. Agora a gente tem mais tempo, né? Eu dividi as duas, vamos ver. Oi, Thaís. Oi, Marluce. Oi, todo mundo de volta. E me deem um feedback aí de como tá a internet. Oi, Laura. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Você estava assistindo a gente? Eu tava tentando. Foi difícil, né? A gente vai ter que tentar uma próxima vez um papo mais fluido. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você? Bom, tudo bem, tudo tranquilo. Coisas da tecnologia, né? A gente ainda tem que aprender a se virar na produção de evento tecnológico agora. Exato. E esse também acho que é um horário de pico, às vezes fica meio Com muita gente, difícil mesmo. né? Mas tudo bem, a gente está acostumado a lidar com essas eventualidades. Para quem não conhece, a Laura, ela é psicoterapeuta corporal, vai bater um papo com a gente aqui. Se você puder se apresentar, Laura, com audiodescrição. Vou tentar. Bom, meu nome é Laura. Como a Luísa disse, eu sou psicoterapeuta corporal, sou psicóloga, também sou professora de yoga e de movimento orgânico. Eu sou branca, estou naquela média brasileira dos 1,60. Estou com o cabelo bastante curto nesse momento e estou vestindo uma blusa branca de botão, bem amassada, porque em isolamento social a gente não passa roupa. Eu não passo nem durante a vida, normalmente. Eu também não, mas eu quis fazer assim uma cena. Não, tá ótimo. Eu sou artista também, produtora, a cena é comigo mesmo. Laura,
Como você já viu, né, e o pessoal que estava nos acompanhando agora já está entrando todo mundo de novo, a gente está falando sobre um assunto extremamente necessário para o ser humano, nesse século que a gente vive e nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia, principalmente, né? E só frisando mais uma vez, a gente tem nos produtores uma carga horária muito alta, uma demanda de trabalho muito grande, com horários trocados, é muita noite, a gente come mal, dorme mal, e isso acaba gerando alguns transtornos de saúde mental. E a gente chamou vocês aqui para dividir um pouquinho com a gente o que, que a gente pode fazer, como que a gente pode achar alguns refúgios, né? Alguns confortos, assim, e melhorar essa situação. Vamos lá. Eu tive também uma pequena experiência, né, na produção. Eu participei de 2 eventos trabalhando, então eu senti na pele como é que é essa vida de vocês. Meu pai também trabalhou com produção a vida inteira, mas ele tem uma ótima saúde mental, porque eu acho que ele conseguiu desenvolver mecanismos de compensação, né? Então acho que eu posso começar usando esse gancho e falar um pouquinho disso. Ótimo. Eu acho esse exemplo bem significativo, porque eu lembro que às vezes acompanhei ele em alguns shows e tinha assim um intervalo de 1 hora, 2 horas entre armar tudo, passar som e o show começar e ele ter que estar lá a postos para trabalhar de novo. E ele conseguia nesse período se organizar para dormir assim 45 minutos, 20 minutos que seja o período que ele tinha. E nisso ele já dava aquela reenergizada necessária que dava essa compensada, né? Então eu tô trazendo isso para falar sobre essa necessidade de você encontrar algo para descarregar e recarregar, né? Eu acho que essa visão da psicologia, da psicoterapia corporal, a gente lida bastante com os processos energéticos do corpo, assim, no sentido de energia vital, né? E por isso que também que conversa com essas outras áreas do meu trabalho, que tem a ver com a yoga, mas seu vídeo está travado, Luiz, mas eu vou continuar, porque eu aparentemente não estou travando. Tô aqui, tô te ouvindo. Tá. Então, eu estava falando dessa coisa da carga e da descarga energética, né? Eu acho que quando a gente pensa na saúde mental, na verdade, a gente tem uma visão na terapia corporal. Ela é corporal por quê? Porque a gente também faz uso, inclui o corpo no processo terapêutico, não no sentido só de leitura e da expressão, mas no sentido também de, através de técnicas que mobilizam o corpo e de técnicas vivenciais, a gente também vai acessando lugares emocionais e trabalhando esses conflitos a partir também dessa entrada, essa via do corpo. A gente vê a mente e o corpo não como 2 entidades separadas, como uma coisa só. São 2 funções que estão interdependentes, né? Que estão sempre ligadas e que se influenciam mutuamente, não numa relação causal, né? Na época que o Reich, que foi o pai da psicoterapia corporal, digamos assim, ele desenvolveu esse pensamento foi mais ou menos concomitante quando surgiu a medicina psicossomática. Só que a psicossomática traz uma visão meio mecanicista ainda, né? Uma relação de causa e efeito. Então, alguma coisa acontece no seu corpo e afeta sua mente, alguma coisa acontece no seu plano mental e afeta o seu corpo, e na verdade a gente vê como estradas assim paralelas, né? Não necessariamente paralelas, elas se encontram, né? São círculos assim orgânicos, é basicamente a mesma coisa. Então, a partir dessa visão, às vezes fica também mais fácil encontrar caminhos de carga e descarga, né? Eu gosto também dessa visão, dessa imagem de uma célula bem básica, como se fosse uma célula mais básica, só composta, assim, sem ser uma célula especializada que a gente tem no nosso corpo. Ela é uma representação de um organismo vivo, assim, na menor escala,
e a gente é composto, né? A gente é um organismo vivo, então a gente exerce essa mesma função básica da vida. E a gente precisa se nutrir, se alimentar e jogar fora o rejeito, o dejeto, o produto final desse processo metabólico. Quando a gente tem energia disponível, a gente consegue responder às situações de estresse de uma maneira mais eficiente, né? E aí, bom, eu penso, a gente se nutre, a gente traz energia para dentro do nosso corpo no sentido do nosso ser, né? Porque não tem como a gente se dissociar do corpo, a gente está nessa vida através desse corpo, né? Nessa condição humana, com todos os ônus e bônus que isso traz. A gente não sabe como é que é ser de outra forma, mas uma das principais ferramentas, ferramenta não é nem a palavra, mas a principal maneira em que a gente traz energia para dentro do corpo é através da respiração. Por isso que a respiração é sinônimo da vida, né? A gente está respirando o tempo todo, se a gente para de respirar, a gente morre. Outra coisa importante é a alimentação, mas a gente consegue ficar alguns dias sem comer e sobrevivendo, sem respirar muito pouco tempo que a gente dura. Então, esse recurso... Você quer falar alguma coisa, complementar? Porque eu estou seguindo Não, assim, meio... eu acho maravilhoso, porque eu também sou artista, né? Diretora de teatro, formada em artes cênicas. Então, essa consciência corporal, que às vezes a gente não tem a consciência realmente, né? Do quanto a nossa respiração, o quanto a gente, às vezes, olhar para dentro, respirar um pouco, dar esse time, como seu pai fazia, às vezes é uma forma de a gente mostrar um limite, da gente entender os nossos limites e conseguir, tá, vou respirar aqui, vou entender o que o meu corpo está dizendo, né? Como é que ele está reagindo. Porque ele diz muito, a gente está... É essa união, completamente. A gente está o tempo inteiro ele dando sinais, né? Exato, começar a escutar, né, o que ele está te pedindo. E, na verdade, confiar um pouco no corpo no sentido de que ele vai conseguir se reorganizar se você der essa chance para ele, né? A gente tem uma sabedoria, assim, a nível de célula, eu diria, uma sabedoria orgânica de que a gente, se der espaço, a gente vai conseguir se autorregular. Acho que essa é a palavra. Bacana, muito interessante. Estou vendo Importante. aqui. Correria não paramos. Exato, mas agora, Gláucia, eu acho que todo mundo fez uma pausa forçada, né, de algum modo. E aí também com isso entrou, acho que, em contato com algumas coisas, às vezes difíceis, né, que antes não dava tempo, por conta dessa correria. Nessa correria também tem uma função, digamos assim, a gente entra menos em contato com certas coisas, porque a gente está tendo que resolver tudo muito no plano do externo, né? E, enfim, eu sei também que não estou glamorizando a pandemia, muito pelo contrário, mas é um fato que fez muita gente parar e começar a lidar com coisas que estavam aí dentro acumuladas. Eu sei que nisso também surgem coisas que a gente nem tinha ideia, né? E aí também ter a energia disponível para conseguir responder bem a isso que está surgindo, que você está entrando em contato agora, é super importante. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui sobre isso, da Silvia, porque a gente está acostumado realmente a produzir o tempo inteiro, né? A palavra, o nome da nossa profissão já diz isso, produtores. Então, a gente está o tempo todo produzindo, geralmente para os outros, né? Para proporcionar a melhor entrega para um cliente, para o evento. E aí a gente se viu, opa, não tem mais que produzir lá fora. Como é que eu trabalho o meu interno, né? E foi uma das perguntas que nos enviaram, assim, para você, que foi a Silvia, perguntando que medidas a gente pode tomar para diminuir a ansiedade agora com essa falta de trabalho, porque a gente se deparou com uma nova realidade.
Eu tenho uma certa dificuldade de responder isso sem entrar assim num âmbito mais sociopolítico, mas não me cabe e não cabe a essa live, né? Então vou tentar ficar bem restrita assim a pequenos recursos a nível individual que a gente pode fazer, sem esquecer que a gente tem que colocar tudo nesse grande contexto socioeconômico, capitalista, mundial, global, né? De tudo isso que está acontecendo, porque isso também tem bastante influência em como a gente vai poder responder a determinadas coisas. Mas, enfim, eu gosto de pensar nessa coisa da visão bem energética do ser humano, como eu estava falando. E pensando nisso, tem um... A gente trabalha assim, a quantidade de energia disponível no corpo vai mudar a maneira como eu respondo ao problema. Na verdade, às vezes a gente tem muita energia, só que ela está retida, né? Ela está presa nisso que o Reich chamou de couraças musculares. Então, ela fica retida também a nível do corpo. A gente vai criando tensões para evitar entrar em contato com determinados sentimentos. São processos defensivos do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento normal. Nascer já é muito traumático, né? Então, a gente já chega nesse mundo tendo que criar recurso, tendo que criar couraça mesmo, assim, ele usa essa palavra que até traz essa imagem interessante, né, de um couro, uma coisa assim que robusta, e é isso mesmo, para conseguir passar por determinadas situações. O problema é quando isso fica enrijecido e a gente tem respostas padronizadas a mesma coisa, a gente não consegue flexibilizar. Então, também parte da terapia corporal visa justamente ganhar flexibilidade no corpo, você ganha flexibilidade de resposta emocional e psíquica aos problemas que se apresentam na sua vida, né? Tem uma linha também da terapia, que não é com a que eu trabalho diretamente, mas que é muito interessante, que é a logoterapia, que foi criada pelo Viktor Frankl, que foi preso em sei lá quantos, 5, 4, 10 campos de concentração nazista, sofreu todos os tipos de torturas assim possíveis e dentro assim de uma solitária de meses no frio ele desenvolveu isso que depois virou a logoterapia e que na verdade é um reposicionamento seu diante de um problema. Então, essa questão, estou trazendo isso para fazer uma comparação assim com essa questão da pandemia, né, que causa muita ansiedade, a gente não sabe o que vai acontecer. Esse cenário da produção de eventos ficou bastante impactado. E aí, ele, enfim, voltando à historinha, ele estava lá na cela e e ele podia ter simplesmente desistido, assim, ele tinha perdido tudo que dava, todo resquício, assim, de liberdade humana que ele tinha, ele perdeu, e aí ele se deu conta que, na verdade, restava uma coisa, que era a liberdade de como ele ia escolher responder àquela situação. Então, eu sei que às vezes é um discurso que é meio, né? Porque quando você no perrengue é difícil. Mas a gente tem um nível disso que é consciente, né? E eu acho que isso tem a ver muito com o trabalho do João, que falou antes da gente, que é uma resposta consciente de como você se posiciona diante do problema e você vai mudando no nível da consciência, que é um nível mais superficial. E aí, com um trabalho voltado mais para o energético, a gente vai entrando num nível mais inconsciente, porque essa disponibilidade de energia que pode circular livremente, né? Quando a gente, no processo terapêutico, vai desfazendo essas couraças, desfazendo a rigidez no corpo e na mente, que a gente vai ganhando essa motilidade, né? Então, a descarga energética também tem a ver com expressão e movimento. Como é que está nosso tempo? Eu estou meio perdida. Eu posso te fazer mais uma pergunta e depois a gente pode fazer aquele exercício que a gente conversou, que eu acho que o pessoal vai gostar muito, que é uma forma de a gente, né, centrar, respirar. E essa pergunta é da Janaína Prado. Quando se tem uma criança pequena, com aula online durante 4 horas, o que fazer para não aumentar a ansiedade dessa criança? Bota essa criança para respirar com a gente, Janaína. Chama ela aqui agora.
Eu acho importante também, a gente está numa vida muito de tela, né? Então, aula online, enfim. Eu acho legal também encontrar recursos analógicos de expressividade, não só para criança. Para criança é mais fácil até elas aderirem, né? Vamos desenhar, vamos pintar, vamos brincar com, não sei, Lego ainda existe, eu adorava. Existe. Então é ótimo. Mas esse recurso da respiração também pode ser trabalhado com as crianças, né? Então vamos lá, vamos lá? Vamos. Tá. Eu vou convidar vocês, a gente vai fazer uma coisa bem simples para não exceder aí no tempo e, enfim, vamos começar pequeno. Eu vou convidar vocês primeiro a se sentarem numa posição bem confortável. Se vocês estão sentados numa cadeira, se ajeita. Se está na cadeira, de preferência, coloca os pés, a sola dos pés no chão, se for possível. Vou até baixar a minha aqui um pouquinho, porque aqueles meus 1,60 não favorecem. Ah, já estou lá embaixo, então vai assim mesmo. Tenta posicionar a planta do pé no chão, essa é a nossa base, nosso aterramento. Porém, nessa postura sentado, a gente está com a maior parte do nosso peso corporal, do nosso tronco e da nossa cabeça sobre os isquios, que são aqueles ossinhos do bumbum. Então, vou pedir para vocês encontrarem uma postura de sentado que seja confortável, mas que você sinta que você está bem sobre essa base dos isquios. Tentando manter sua coluna mais ereta, mas sem ficar duro e rígido. Encontre um conforto. Primeiro passo. Convido também a quem se sentir disponível a fechar os olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente cessa com uma grande parte dos estímulos externos, né? A gente é muito visual, esse é o nosso principal sentido que guia a gente. Isso facilita o contato interno, que é justamente uma coisa da qual a nossa vida, essa correria faz com que a gente fuja bastante. Então, quem se sentir confortável aí, fecha os olhos um pouquinho e a gente vai simplesmente prestar atenção na respiração, sem alterar nada por enquanto. Simplesmente tenta perceber o ar entrando e o ar saindo. Provavelmente você já alterou um pouquinho o seu ritmo respiratório, né, como estava, pelo simples fato de ter levado sua consciência para ele. Tudo bem. Continua tentando não influenciar e simplesmente observando. Ver se você consegue ir aguçando a sua percepção e percebendo o caminho que o ar percorre, entrando pelo nariz ou pela boca, preenchendo seus pulmões e voltando. Tenta aguçar a sua percepção para que você sinta esse estímulo tátil do ar passando. Agora eu vou convidar vocês a respirar, fazer uma respiração abdominal. Quem quiser nesse estágio respirar com a boca, que aumenta a quantidade de ar que entra e sai, pode abrir a boca. Se você escolher abrir a boca, abre de uma maneira bem relaxada. Isso também favorece o relaxamento da musculatura do maxilar e da mandíbula, que são regiões geralmente que acumulam muita tensão. Então, se você escolher essa opção, deixa sua boca bem mole, assim, uma boca boba. E você percebe que respirando pela boca já aumenta o fluxo de ar que entra e sai. Agora posiciona sua mão na barriga, bem ali no seu umbigo. E tenta perceber sua barriga expandindo para frente quando você inspira e voltando para a posição original quando você solta o ar e expira.
Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Fica um pouquinho sentindo aí a sua barriga indo lá para frente. Quando você enche seu corpo de ar e lá para trás, quando você solta. E agora leva suas mãos para o peito. E tenta fazer com que sua respiração mova sua mão. Então agora a gente vai respirar inspirando, expandindo o peito. E esvaziando o peito. Não sei se vai dar tempo da gente ficar o suficiente em cada uma dessas regiões, digamos assim, da respiração, para você sentir uma diferença de qualidade entre respirar com a barriga e respirar com o peito. Com a barriga, a gente está enchendo a base dos nossos pulmões, que é a maior parte dele. Com o peito, a nossa respiração fica um pouco mais encurtada. O nosso ritmo cardiorrespiratório está diretamente ligado ao nosso estado emocional. Então, também adquirir consciência da respiração ajuda a gente a adquirir consciência do nosso estado interno. Quando você percebe que você está com a respiração e com os batimentos acelerados, significa que você está com alguma carga emocional, algum nervosismo. E às vezes a gente disfarça tanto para a gente mesmo, né? Porque tem que produzir, porque tem que continuar, e percebendo a respiração vira o nosso único elo assim, de contato com a gente. E a respiração baixa lá da barriga, quem quiser pode voltar a respirar com a barriga, pode posicionar a mão lá para ser mais fácil. Como é uma respiração que está usando aí a base do pulmão, que é a maior parte dos pulmões, ela fica naturalmente mais alongada, mais prolongada. E já diminui um pouquinho esse ritmo e já dá uma sensação de mais calma, já baixa um pouquinho mais a bola. Para não tomar muito mais tempo, como um último exercício, eu vou pedir para a gente, continuando aí de olhos fechados, soltar as mãos e tentar fazer uma respiração completa. Começando, inspirando, a gente enche lá a barriga, estufa, sente suas costelas expandindo também, conforme você continua inspirando, e finalmente o peito. E depois tenta soltar o ar de cima para baixo, esvazia o peito, a região das costelas e volta com a barriga. Mais uma vez, inspira lá de baixo, estufa a barriga, abre as costelas, abre o peito e volta de cima para baixo, esvaziando o peito, costelas e barriga. Tenta fazer mais algumas vezes nesse padrão, e ver se você percebe com isso que a sua inspiração faz o movimento de uma onda subindo de baixo para cima, e a sua expiração forma o desenho de uma onda de cima para baixo. Fica um pouquinho com essa imagem e sentindo no seu corpo essa mudança aí na forma do seu tronco, que a inspiração e a expiração produzem. Aos pouquinhos, volta a respirar normalmente, sua respiração involuntária, sem controlar. Vai se preparando para ir abrindo os olhos devagarzinho, deixando a luz do ambiente entrando aos poucos. Aí você vai se acostumando. Dá uma piscada bem preguiçosa. Quem quiser pode
dá uma espreguiçada, dá um bocejo. Ah, dá um suspiro. Isso foi mais assim uma introdução para a gente ganhando consciência, né, da respiração, e a partir daí tem muito trabalho a ser feito. Muito obrigada, Laura. Foi incrível. Muito obrigada a você. Né? Depois dessa internet caindo e a gente produzindo um evento online, deu uma acalmada, um abraço na alma. Que a gente possa ter mais vezes essa troca aqui. Com certeza, brigadíssimo. Agradeço muito ao Sábio Produções por essa oportunidade. Espero aí que tenha contribuído de alguma forma. Contribuiu muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada. Então tá bom. Obrigada a você. Até. Um beijo. Pode. Gente, agora com a nossa internet e o nosso evento correndo normalmente, a gente tem mais um tempinho, né? Então a gente vai chamar o João de novo para a gente fazer as duas últimas perguntas. Vou chamar ele aqui, ver se a gente consegue. Dessa vez, agora vai. Isso aí, Jana, vamos botar as crianças para respirar. Todo mundo respira. Tá respirando, João? Tô, pô. Mindfulness, yoga, meditação, é muito bom. É, inclusive, é uma das principais ferramentas para gerenciamento do estresse. Super recomendado. Não tem contraindicação para esse tipo de prática. Que bom. Até eu tô mais calma, que no início a gente tava... Nossa comunicação foi meio truncada. Uhum. Tudo certo. Quando o convidado é bom, a gente chama de volta, faz outras vezes, o pessoal volta, tá todo mundo aí de novo. Obrigada pela paciência por estar aqui com a gente. Nada, obrigado a vocês. E o Ayrton falou que tinha mais duas perguntas. Eu não sei se ele chegou a te passar. Se o pessoal não me passou. E eu acho que na nossa live o que aconteceu foi que o pessoal não estava escutando a mim, né? Que eu estava travando. Acho que a sua mensagem foi passada dos sintomas, do que fazer, de como a gente identificar. Uhum. E tá em estado de alerta, poderia dizer assim? A gente está em estado de alerta para esses sintomas, para essas doenças? É, assim, não que isso faça, não a ponto disso gerar uma ansiedade, gerar um medo desproporcional, mas a gente está sempre consciente do que está se passando conosco para, caso aconteça, a gente procurar ajuda e buscar ferramentas de melhora. Sim. Eu acho que o Ayrton está falando aí, seria voltar para as duas últimas perguntas, mas eu particularmente não lembro das perguntas. Não, a gente teve uma pergunta da Janaína que foi, né, se o estresse poderia causar doenças, que tipos de doenças, coisas que às vezes a gente nem imagina. Mas a Marlúcia está pedindo aqui para a gente voltar a falar de Burnout. Eu ainda não aprendi. Tá, vou dar uma nova passada sobre a síndrome de burnout. Ela é muito parecida com a depressão, tanto que os sinais e sintomas são praticamente os mesmos, só que a característica peculiar da síndrome de burnout é que ela está obrigatoriamente relacionada ao trabalho, tanto que ela também é chamada de síndrome do esgotamento profissional. Então, são vários tipos de trabalho que estão relacionados ao maior risco de burnout, e o principal fator que aumenta esse risco é uma carga horária, uma carga de trabalho elevada, que eu imagino que seja um problema muito corriqueiro na profissão de produtor. E como eu falei, os sinais e sintomas são parecidos com os da depressão e, por conta disso, a forma de prevenir e a forma de tratar é também a mesma, são compartilhadas. Então, você vai prevenir com um estilo de vida saudável e vai tratar também com estilo de vida saudável, como eu falei, a atividade física, a alimentação, o sono, tem capacidades, tem propriedades terapêuticas nesses transtornos de saúde mental. E, além disso, também procurar ajuda profissional também, a psicoterapia, ou até mesmo o médico psiquiatra, porque a gente tem que deixar claro que isso não é um tabu, que não é vergonha para ninguém procurar ajuda. Você não fica com vergonha quando quebra um braço e vai no ortopedista para colocar um gesso ou para fazer uma cirurgia.
Agora as pessoas ficam com vergonha quando estão com depressão ou quando estão com burnout e procuram um psiquiatra, um psicólogo, achando que os outros vão pensar que é coisa de maluco. Não é coisa de maluco, é coisa de quem tem um problema e quer resolver. Ponto. Não tem que ter esse tabu, a gente tem que falar sobre isso para poder desmistificar cada vez mais. Porque é muito prejudicial, porque isso faz com que a pessoa se iniba, não procure ajuda e aí acabe ficando pior. Voltando para falar do burnout, além do estilo de vida saudável, uma coisa muito legal é o que os americanos chamam de job crafting, mas eu vou falar só como uma ressignificação do trabalho, que é você dar um outro significado, uma outra motivação, você dar um propósito para a sua atividade profissional. Eu não sei se picotou, mas vou falar de novo, que você tem duas formas de encarar o seu trabalho. Vou dar o exemplo do produtor. Ou o produtor encara o trabalho assim, esse trabalho, ele me sustenta e ponto final, eu vou cumprir aqui o que eu preciso e vou para casa e é isso. Essa é uma forma de você encarar. E a outra forma é você encarar. Olha, eu vou para o trabalho porque eu sei que o meu trabalho tem o potencial de causar bem nas outras pessoas, de entreter as outras pessoas, de melhorar a vida das outras pessoas, de fazer uma diferença na vida alheia. Então, são duas formas de encarar a mesma coisa. Só que essa segunda forma que eu falei, de você dar um propósito ao seu trabalho, de você dar um motivo, uma força maior, aquilo que te faz acordar, que te faz levantar da cama, isso vai te ajudar muito a lidar melhor, até mesmo com as adversidades que qualquer trabalho impõe. Maravilhoso, João. Exatamente isso, né? A gente tem um propósito maior de fazer tudo isso. E a gente pode, inclusive, eu acho que a gente pode não, a gente faz isso com os nossos eventos, com as nossas, os nossos trabalhos, ajudar outras pessoas que também passam por isso, né? Que às vezes é um momento de distração, um show, um evento, uma palestra, um evento de entretenimento que a gente esteja proporcionando também ajuda essas pessoas a respirarem, a ter um lazer, enfim, ter outras atividades que possam se distrair. Mas muito interessante essa questão do propósito, assim, porque a gente tem muito também, porque produtor e workaholic, as pessoas que gostam de trabalhar e precisam trabalhar, e aí tem uma cobrança da sociedade, da produtividade. Então, é muito interessante a gente parar para se olhar, respirar e falar, não, eu posso ressignificar tudo isso, né? Sim, vocês são muito importantes para a saúde física e mental das pessoas, porque a arte cura e vocês são ferramentas essenciais na arte. Sem a produção não tem arte, sem a produção não tem evento. Então, a profissão de vocês é uma profissão essencial, indispensável, e vocês estão de parabéns aí pela escolha. Sou o Team Produção. Obrigada. E é isso. Obrigada, João. Obrigada. Agora deu certo. Peço desculpas, né, pela internet. Não sei o que aconteceu, mas a gente volta para fazer sempre o melhor possível. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. A Malu se perguntou, acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos. Quais os sinais de alerta que nos indicam que chegou a hora de pedir ajuda? Olha, eu acho que a partir do momento que isso te prejudica, que isso atrapalha a sua qualidade de vida, é a hora de pedir ajuda. Não tem um tempo, vou pedir ajuda daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou daqui a um dia. Não. A partir do momento que você se sente incomodada, esse é o momento certo de pedir ajuda. Porque, como eu falei antes, quanto antes você agir, melhor a chance de você ter um desfecho favorável. Então, não tem um sinal de alerta, assim. Se você estiver triste, se você estiver sem comer, se você estiver sem dormir, se você estiver se sentindo culpada, não se acanhe e procure ajuda, porque isso vai te ajudar. Literalmente, vai te ajudar bastante. Bacana. Obrigada, João. Então, agora me despedindo normalmente. Obrigada. Foi extremamente necessário e importante para todos nós essa conversa, que a gente possa ter outros momentos de troca. E só tenho a te agradecer. A gente vai seguir aqui, a gente não fomos os primeiros a parar, né, praticamente. Não sei quando a gente vai voltar. Também provavelmente seremos um dos últimos. Então a gente vai seguir com todas essas dicas e conselhos de vocês e nos observar. Obrigada mesmo. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre disponível aí, quando quiserem. Só falar comigo que eu tô aí. A gente está aqui para ajudar. Afinal de contas, esse, não sei o seu propósito, mas esse é o meu propósito. É ajudar as pessoas e aqui eu pude cumprir um pouco mais com ele. Então, muito obrigado pelo convite. Gratidão.
E boa noite para você e para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gente, muito obrigada. Desculpe os percalços do caminho, mas obrigada por todo mundo que ficou por aí. Só para lembrar que amanhã, às 18h30, no nosso canal do YouTube, o advogado Vinícius Branco vai nos ensinar como negociar as nossas dívidas nesse período de pandemia. Que também é um conselho muito importante, né? A nossa saúde financeira é um assunto muito pertinente para esse momento. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Salve Produção, segue a gente aqui no Instagram, acompanha nossas lives, o que a gente está produzindo. E aos nossos embaixadores, a gente vai seguir agora com os nossos convidados para tirar umas dúvidas lá no link disponibilizado no grupo do WhatsApp. Obrigada, até a próxima.